Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal #Construção. Já se inscreveu no nosso canal? Já curtiu? Já compartilhou? Vamos lá, aciona o sininho e ajuda a gente a crescer ainda mais. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje o assunto é sério. Vem cá, de quantas empresas eu posso ser responsável técnico? Duda, isso é uma polêmica, viu? Então, Duda, você pode ser responsável hoje por 3 empresas mais a sua empresa individual, sendo que essas 3 podem ser qualquer tipo de empresa, limitada, SA, qualquer tipo de empresa. E a 4ª só se for empresa individual, onde você é o único acionista e responsável técnico também. Então, isso está regulado pela Resolução 336 do CONFEA, que vai vencer dia 18 de março. A partir do dia 19 de março, passa a valer a Resolução 1121, não há limite do número de empresas. Lá diz que o profissional pode ser responsável técnico por mais de uma empresa, independente do tipo de empresa. Então, desde que seu horário seja ajustável, que esteja compatível, você poderá ser responsável técnico por 2, 3, 4, até 5 empresas, desde que haja tempo compatível. Bom, Elaine, a jornada normal de trabalho é de 44 horas semanais. Quantas empresas eu consigo encaixar nesse meio aí? Então, Duda, isso depende muito do regional onde você está. Alguns CREAs não permitem que você parcele a jornada, certo? Ele pede no mínimo 30 horas por semana, que é o que a Lei 4.950A fala, 6 horas por dia, 30 horas por semana. Seria a jornada mínima, ou você é de 30 horas ou você é de 40 ou 44 horas. Mas a maioria dos CREA já trabalha com um parcelamento, um fracionamento dessa jornada, tendo como hora mínima 10 horas por semana. Então, se você tem 44 horas por semana, você pode parcelar em até 4 empresas, 10 para cada, certo? Por isso que antes eram 4 empresas. Só que hoje, com a nova jornada de trabalho, esse parcelamento passa a ser um pouco maior, não é isso? Então, a gente tem mais espaço para colocar até 5 empresas. E 7? E 8? E como é que fica? Então, aí você já vai contrariar a legislação que rege esse parcelamento. Se você quiser ser responsável técnico de 8 empresas, você não vai conseguir encaixar, porque são 10 horas semanais no mínimo. Então, se você coloca que você é responsável por 8 empresas e 10 horas é o mínimo, vão dar 80 horas semanais. Você vai trabalhar numa empresa de engenharia à noite? Até poderia, se você for projetista. E como é que você atende o seu cliente, você trabalhando à noite? Como é que você tira uma dúvida? Como é que você atende outros profissionais? Então, depende muito também do que a sua empresa faz. Mas é alguma coisa que gera um indício de que você não está prestando serviço direito para todas as empresas, concorda? Concordo, e vem o outro lado. E como é que você vive? Se você ocupa seu tempo todo sendo responsável por empresas. Exatamente. Além disso, a gente sabe que por uma questão de saúde mental, a pessoa não vai conseguir trabalhar 80 horas semanais. Bom, eu tenho um amigo que é empresário e é responsável técnico de 4 empresas. Com essa nova lei, ele poderá ser 6 empresas ou mais? Então, ele deve procurar qual é a operacionalização que o CREA dele está dando para esse parcelamento. Se existe o parcelamento e qual é a quantidade de empresas que normalmente o CREA vai conceder. Posso dizer que em uma grande maioria ele vai conseguir até a 5ª empresa, ok? Porque 50 horas semanais é uma quantidade de horas normal que qualquer profissional pode trabalhar. O caso dele ser sócio não muda a figura da responsabilidade técnica dele. Ele está sendo indicado como engenheiro, não como empresário. Então, ele pode exercer atividade de engenharia dentro daquela carga horária? Se sim, ele vai conseguir. Lembrando que depende do regional. Você deve procurar quais são os parâmetros que são usados no CREA do seu estado. Bom, e o profissional que já é responsável técnico por uma empresa em outro estado, por exemplo, na Bahia, ele é responsável lá e ele está desenvolvendo uma obra aqui, e ele é responsável aqui também. A de Salvador,
ou de outro estado qualquer, conta? Como é que fica a situação? Então, isso também depende do regional. Normalmente, o regional não olha se você tem responsabilidade técnica em outro estado, até porque os conselhos são regionais. A atuação do CREA se restringe ao estado. Ele não tem poder de fiscalização em nenhum outro estado. Então, a maioria dos CREAs tem esse entendimento que eu não vou olhar se você é responsável técnico em outro CREA. Vou analisar apenas as responsabilidades técnicas suas nesse estado. Porém, com algumas exceções, eles pedem para que o profissional declare se é responsável técnico em algum outro estado, para analisar se a pessoa tem ou não disponibilidade de atuar aqui como responsável técnico. Esse seria o caminho mais comum, só que aí prejudica o profissional, que você sabe como engenheiro, eu posso sim tocar uma obra em cada estado ao mesmo tempo, desde que eu me desloque, né, com certa quantidade de tempo entre as obras. E para não prejudicar, a maioria dos CREAs realmente não pergunta se você está em outra responsabilidade técnica em outro estado. Bom, Elaine, e no caso de consultoria e consultorias normais e projetos, como é que fica a situação? Não muda nada. Consultoria é uma atividade que é específica. Eu contrato aquele profissional para fazer consultoria de um determinado caso. Acabou o contrato. Você não precisa ser responsável técnico para prestar consultoria para uma empresa, entendeu? Você pode ser consultor técnico daquela empresa. E só vai precisar ser indicado se você tiver que tirar um RT para aquela empresa. Se você prestar um trabalho contínuo de consultoria, se você estiver desenvolvendo vários serviços, aí você vai ser responsável técnico pela empresa. E o seu trabalho dentro da empresa é consultoria. Mas se for objetos de serviços específicos, você não precisa ser responsável técnico. É um serviço de engenharia como qualquer outro, assim como o projeto funciona. Se você for projetista de uma empresa, você vai desenvolver diversos projetos, né, para essa empresa durante muito tempo. Aí você é o responsável técnico. Mas se você for contratado para fazer um projeto específico, você não precisa ser contratado por essa empresa, entendeu? Não precisa ser indicado no CREA como responsável. Você vai fazer o projeto e entregar. E aí acabou o seu vínculo com a empresa. Isso, então a remuneração seria através de horas técnicas, né? Exatamente. É um contrato firmado para aquele serviço específico. Não é um contrato de trabalho, é um contrato de prestação de serviço, diferente do que a gente está falando aqui. E aí não tem limitação, ele pode prestar para inúmeras empresas, não tem problema. Exatamente. Nenhum. Como consultor, como projetista, ele pode atuar sem limites. Entendeu? Mas se ele precisar emitir um RT em nome daquela empresa, ele vai precisar ser indicado. E aí, nesse caso, ele vai ter que se enquadrar na questão das horas e quantidades de empresa. Então, Elaine, o salário mínimo profissional são 8,5 salários. Se você trabalha em 4 empresas, você vai receber 8,5, 8,5, 8,5, 8,5. Como é que fica isso aí? É bom. Se fosse assim, era bom, né? Aí ia ser bom, hein, Duda? Aí sim é valorização profissional. Porém, o mercado não permite. No caso de você ser responsável técnico por várias empresas, não é impeditivo. Você pode sim ganhar 8,5 em cada uma. Porém, o mercado, certo? Ele determina que o mínimo de horas é 10 horas semanais. E o valor para 10 horas semanais são 2 salários mínimos, que é o salário mínimo profissional proporcional a 2 horas. Então, alguns CREAs têm esse parcelamento tabelado. Quanto custa 2 horas por dia, 10 horas por semana? Quanto custa 20 horas por semana, 30 horas por semana? Então, para cada carga horária tem um valor definido. Se você for responsável por 4, e em cada uma você receber por 10 horas semanais, você vai receber 2 salários mínimos por cada empresa. Certo? Então, você vai poder multiplicar os 2 salários por 4 empresas. Basicamente, é isso que a gente vê hoje. Obviamente que isso depende muito da região onde você mora, da sua experiência profissional e da demanda de mercado. Infelizmente, hoje a demanda, né, está desfavorável para o profissional. Antigamente tinha pouco profissional e muita procura. Hoje tem muito profissional e pouca procura. Então, Duda, depois dessa polêmica, eu espero que a gente tenha conseguido deixar claro essa questão do número de empresas e do salário mínimo profissional de acordo com a carga horária. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.
Você é responsável técnico por mais de uma empresa? Deixa aqui. E no seu estado, como é que funciona? Comente para a gente poder responder as dúvidas e aumentar ainda mais o alcance do nosso vídeo. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.